Boa noite, galera. Iniciando então o Metanoia, live do Japa, aqui no Facebook, com o apoio de Deu Bolo Floripa, Bora Curtir, Dog do Batata e Rock Rádio Brasil. Metanoia. E o som é da banda P49. Muitas vezes é difícil andar, outras vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Muitas vezes é difícil andar, outras vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver com a vida em mim. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver com a vida em mim outra vez. Banda P49. Muitas vezes quis fazer por mim, não percebi que um dia alguém levou os meus erros e minhas dores. Agora começo a perceber. Muitas vezes quis fazer por mim, não percebi que um dia alguém levou
Sonsaço! Banda P49 lá do Rio Grande do Sul. E agora vem mais som. Banda Hermon, também do Rio Grande do Sul. Olha a pegada. O melhor do rock cristão toca aqui no Metanoia. É isso aí, galera. Vai chegando comigo. Metanoia, live do Japa! Sonzeira! Bannermon! Bannermon, Rio Grande do Sul, e agora vem outra. E eu tô suando pra caramba. Glória a Deus! Saudações, Headbangers! Aí! Canal Bora Curtir, Dog do Batata, Rock Rádio Brasil e Deu Bolo Floripa, apoiando Metanoia, a live do Japa, Rota de Fuga. Você corre da verdade, mas é só por um tempo. Enquanto se tropeça e vive só um momento. Acredita que um dia vai poder voltar e que vai estar tudo no mesmo lugar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não brinque com fogo, conheça o poder. Longe do Pai não existe esperança, não caia na armadilha, confie em quem está
Metanoia, a live do Japa. Uau! Rock and roll. Você pensa que sozinho vai continuar, mal sabe o perigo que vai te encontrar. A verdade é uma só, pare de se enganar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Brinque com fogo, conheça o poder. Longe do Pai não existe esperança, não caia na armadilha, confie em quem está sempre contigo. Veja, creia e entenda que fugir não é a melhor saída enquanto você não se entregar. Vai continuar a queimar. Metanoia, live do Japa. Rock and roll de primeira, o melhor do rock cristão nacional roda aqui. E agora mais um som e a gente vai para entrevista. E agora a banda de São Paulo, Levitânia. Saca o som. Yeshua, direto de São Paulo, pro Brasil, pro mundo, Levitânia. O Espírito de Deus quem o cheio habitou entre os homens dessa terra. Os sinais o revelaram, o Messias deu a vida ensinando o amor. Quando ele morreu, água e sangue derramou. O Filho de
sonsaço! 4 sonsaços tocou aqui para iniciar o programa. Olha só como é que eu tô. Hoje foi o dia mais empolgante, a noite mais empolgante. Até agora está sendo essa. Quero agradecer a todo mundo que está comentando, que está falando. É muita gente, eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo aí, tá? Rodou P49, Bandermon, Rota de Fuga e Levitânia. Pessoal, eu estou tendo um probleminha que o Facebook da semana passada, quando eu fui publicar a live, né? Colocar o link ali, compartilhar no Facebook e deixar ali pra galera curtir. O que aconteceu? O Facebook me silenciou. Segundo o que eles mandaram para mim, o comunicado, que houve uma denúncia de que eu tava divulgando, tocando música de bandas que não podia, né? E aí, seguinte, aí eu fui ver quais eram as bandas, né? Era a banda Levitânia, essa que tocou agora, era a banda Rota de Fuga e também a banda Voz da Verdade, que eu rodo Voz da Verdade, que eu acho sensacional. Aquele som do... que eu sinto assim, que o cara ele canta com sentimento aquela música, Escudo, e eu compartilho essa música aqui, é sensacional. E essas 3 bandas, então, deve ter um contrato, eu não entendo muito bem, tá, pessoal? Eu sei que é o seguinte, ó, eu não posso mais rodar as músicas aqui, compartilhar o link, compartilhar a live no Facebook, depois eu pego o link e boto no canal lá do YouTube, eu não posso mais, eles silenciam. Dá 15 segundos de música, e a música silencia, e aí fica só eu me mexendo que nem um doido aqui e não sai o som. Mas tranquilo, tá? Hoje eu tô com um entrevistado bacana aí, o pessoal tá tudo esperando essa live aí já faz algum tempo, tá? E vamos chamar ele para conversar. Mas eu queria lembrar que a gente tem o Deu Bolo Floripa, o canal Bora Curtir, Dog do Batata e a Rock Rádio Brasil apoiando o Metanoia, a live do Japa, tá, pessoal? E vamos chamar o entrevistado de hoje, então, trocar uma ideia com ele, saber um pouco da vida dele. Eu andei bisbilhotando tudo que era podcast, tudo para saber da vida do cara, descobrir coisas sensacionais que eu ainda não sabia. E agora nós vamos perguntar tudo para ele, vamos saber tudo da vida dele. E eu tô suando pra caramba. Vamos chamar ele aqui. Pessoal, vai ter uma diferençazinha no som agora, vai dar uma baixada no som, mas quando ele entrar, o som vai normalizar e aí vai seguir legal, tá, pessoal? Chamar então aqui o nosso convidado de hoje. Ah, tem gente pra caramba aqui. Cadê o homem? Aqui, ó. Ele tem que me mandar o convite. Tem que mandar o convite pra mim. Batista, se tá na escuta aí, manda o convite pra mim, que é pra mim te adicionar aqui. Que eu não tenho como te adicionar. Você tem que pedir pra mim. Ô, Japa, deixa eu participar da tua live. Olha só que loucura. Quando me chamar aqui, eu vou adicionar. A gente tinha feito um testezinho hoje cedo, às 7 horas, estava tudo certo. Só falta ele mandar o convitezinho aqui para mim. Tá, pessoal? Quero agradecer, então, novamente, todos aí que estão junto aí. Vamos ver se eu consigo ler o nome de alguns aqui. Goi Maia. O Goi Maia me esculhamba, né, Goi Maia? Bota cada piada aí, o pessoal depois fica se arriando em mim aqui no Messenger, no WhatsApp. O pessoal, o Goi falou isso. Que legal, mas é isso aí, participação. O Goi é um baita de um brother que eu tenho aqui. Olha aí quem tá comigo, Fabrício André, Nelson Gonçalves, ô Nelson, abraço pra ti, Nelson. Rodrigo de Lima Correia, Ezequiel da banda P49 tá junto aqui, Jaci e Sopo, abraço pra ti, meu irmão. O Jaci era meu passageiro quando eu era cobrador de ônibus lá na empresa Sogil, no Rio Grande do Sul. Vandenberg tá aqui comigo, Omar Pacheco, cara, tá uma galera aqui, cara. Se eu falar, ó, o Antônio Carlos Batista, vocês conhecem? Tamo junto, Japa, disse o Zeca. Tamo aqui, vamos ver, vamos procurar aqui o Antônio Carlos Batista. Cadê o Batista? Bom, nós fizemos um testezinho, o som ficou bom, às 7 horas, né? Ficou bom o som, ficou bom tudo. Só tá faltando ele me adicionar aqui agora. Agora as ganha, né? Valendo. Vamos esperar aqui o Antônio. Antônio Carlos Batista. Ele é vocalista e baixista da banda Antidemon, uma banda de thrash metal sensacional, e também ele é um dos líderes lá da Crash Church Underground. Tô aguardando tu me chamar aqui, Batista. Carlos Silveira, abraço pra ti, obrigado pela audiência aí. Rogério de Brito Santos, boa noite, Japa, boa noite, mano. Olha aí, o Carlos é lá de Gravataí, claro, também foi meu colega lá na empresa de ônibus lá que eu
Olha aí. Estou tentando achar onde convido. É no mesmo lugar que foi aquela às 7 horas, se tu não lembra? Mas enquanto isso, vamos conversando. Vai dar certo, vamos ver aqui. Eu vou tentar eu chamar então, vamos ver aqui. Adicionar. Vamos tentar adicionar aqui. Procurar. Botar Batista, que aí aparece Batista. Batista. Concluído. Batista, vou te chamar então. Achei aqui. Eu te achei, meu querido. Convidando. Mandei o convite, só adiciona aí agora. Convidei, acabei de convidar. Tá indo o convite para ti. É um botão verde, normalmente dá mais certo pelo celular. Tá? O Adeilton Fernando do canal Bora Curtir deu o toque aqui. É um botão verde, normalmente dá mais certo pelo celular. O Adeilton, pessoal, o Adeilton é o cara do Bora Curtir, esse canal fantástico, né? Que já, lá no canal dele, já rodou lá várias bandas do nosso rock cristão aí, brasileiro, né? E também de fora do exterior aí. Tá? Tô aguardando, então. Ó. Agora vamos aprovar. Achemos o homem, ó. Vai baixar um pouquinho o som, tá, pessoal? Depois o som retorna, volta ao normal. E eu tô suando pra caramba. Uma noite empolgante, hein? Foi aquela noite de arrastar a cadeira pro lado e a mesa e abrir o salão para agitar o bom e velho rock and roll. Adicionando então meu querido amigo Antônio Carlos Batista do Nascimento. Feito! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Baixou um pouquinho, né? Mas acho que vai. Deixa eu ver. Baixa o som um pouquinho quando entra a transmissão direta com o convidado, sempre faz isso. Então eu queria te dar uma saudação assim, ó. Boa noite! Boa noite! Sensacional! E aí, Batista? Sensacional! Rapaz, hoje nós vamos te perguntar várias coisas, inclusive essa técnica que tu usa aí, né? Há anos já fazendo esse trabalho sensacional com a Antidemon. E aí, Batista, a primeira pergunta que eu sempre faço para o convidado é o seguinte: quem é Antônio Batista do Nascimento? Rapaz, eu tentava ser alguma coisa antes de Cristo, tentava ser alguma coisa. Depois que ele me chamou e passou a viver no meu coração de verdade, aí eu passei a ser somente o que ele quer que eu seja, porque eu fui vivendo os sonhos dele, fui vivendo o que ele queria que eu fosse, e sempre o dia seguinte é uma surpresa para mim, porque não é o meu sonho, é o sonho dele. Então, eu estou vivendo o que ele quer que eu viva. Eu sou alguém disposto a viver o que ele quer que eu viva, e muitas vezes o nosso eu, ou a nossa carne, ou o Antônio Carlos Batista do Nascimento quer dizer, não, eu quero aparecer, ou eu quero tomar a decisão, eu quero tomar o comando disso aí, porque eu preciso falar, eu preciso aparecer, eu preciso existir. Mas o que eu mais quero dizer todos os dias é que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo falou. Realmente é isso, eu quero viver o que ele quer o que ele quer que eu viva, né? Então eu quero ser um reflexo aí de Jesus a cada dia. É o que eu quero. Sensacional, sensacional. Só aqui nós já podia parar a entrevista e olha, sensacional, cara. Foi uma das melhores respostas que eu tive na questão de perguntar a respeito do convidado. E, cara, como é que foi? Seguinte, eu vi bastante material teu aqui, né? Eu passei a noite passada assistindo bastante coisas, né? E eu nem sei por onde Sim. começar, cara, porque
Depois que tu aderiu, né? Que tu entrou para dentro do movimento do rock, do metal, né, cara? Tua vida deu uma guinada, né? Eu vi uma entrevista tua num podcast que tu foi criado em lar cristão, né? Como é que foi Sim, sim. como é que foi esse Eu nasci, contato com o cristianismo? sim, eu nasci num lar cristão, né? Num lar cristão e meus pais, né, líderes de igreja, meu pai pastor, meu avô também líder de igreja, pastor, dos dois lados da família, tanto do meu pai como da minha mãe, uma família presbiteriana, né? E muitas gerações, muitos tios, primos, pastores, né? E eu nasci ali, ou seja, eu era o típico filho de pastor que ia para a igreja, querendo ir ou não querendo, eu estava lá. E então, assim eu fui crescendo, mas eu não tinha uma experiência de verdade com tudo aquilo. Eu fazia curso teológico, fazia tudo que você possa imaginar a nível de aprendizado dentro de uma igreja centenária, e eu não conseguia adquirir fé, eu não conseguia realmente acreditar, entendeu? Eu tava acompanhando apenas meus pais e aí acabei acostumando ir na igreja, acabei acostumando estar ali, conhecia sempre a palavra de Deus, conhecia a Bíblia, estudava, mas aquilo era uma coisa que parecia distante e eu duvidava muitas vezes até da existência de Deus. Toda a minha adolescência, minha juventude, e eu precisava ter uma experiência pessoal com Cristo. E desde criança eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, um chamado muito, muito nada a ver com o que eu vivia e nada a ver com o meu círculo de pessoas de convivência, de amizade e o que eu Tu já conhecia. tinha Eu essa era de uma percepção? igreja. Então, porque quando eu era criança, desde criança, eu recebia uma espécie de profecia. Pessoas chegavam em casa, pessoas convidadas aí do meu pai, né, para pregar na igreja onde ele liderava e tal. E pessoas, desde que eu era muito criança, falavam: olha, esse menino, ele tem um chamado de Deus para a vida dele, para ele alcançar pessoas totalmente diferentes do que vocês conhecem, que tem sua própria música, sua própria cultura, que tem seu próprio estilo, um estereótipo diferente que vocês não conhecem, e vai chegar a hora que ele vai começar isso na vida dele. Então estejam preparados. E eu não tinha ideia o que era isso, nem meus pais, nem ninguém da minha família. E isso foi passando, o tempo foi passando e essa palavra foi se repetindo na boca de pessoas diferentes que que eu não conhecia, e que não conheciam as outras que tinham falado isso anteriormente. E isso Sim, ficou na sim. minha cabeça. E mesmo na minha pouca fé, eu pedi a Deus, uma das minhas orações é: Senhor, se isso é realmente verdade, me faça entender, me faça ver ou viver isso. E chegou uma altura da minha vida, já tinha uns 22 anos, eu comecei a vir os sons que nós fazemos com Antidemon hoje, riffs de guitarra, a voz, muitas músicas inteiras do que nós gravamos já vinham vinha na minha cabeça e eu não sabia o que era aquela música, eu nunca tinha ouvido aquela música. Eu era de uma Sensacional. igreja onde não podíamos ter nem televisão em casa, não podíamos ter nada, sabe? Tudo era proibido. Então, era nesse ambiente que eu cresci, eu não conhecia nada, nem de heavy metal. Por acaso eu ouvia, talvez, assim, na rua, tocando no alto-falante, alguma coisa de rock brasileiro, coisa assim, mais bem leve, mas nada a ver com o heavy metal, né? E então, o que acontece? Eu comecei a receber aqueles sons de guitarra, aqueles riffs, tudo aquilo, e eu não sabia o que era. E vinha a letra, vinha tudo completo, tipo, vinha o riff, vinha a letra, e eu comecei a escrever essas letras, que falavam muito do conflito entre o céu e o inferno,
Deus e o diabo e batalha espiritual, uma coisa Sim. bastante pesada. E eu comecei a escrever e comecei a gravar num gravadorzinho pequeno, aquele gravadorzinho do tamanho da fita cassete, sabe? Aquele gravadorzinho Sei. antigo. Gravava ali o riff que vinha, eu solfejava com a minha boca o riff da guitarra, mais ou menos como estava. Eu não tocava guitarra, não tocava violão, não tocava nada. E eu solfejava aquelas notas ali e ia acumulando esses riffs, entendeu? Um dia eu entrei na galeria do rock, procurando uma máquina de Xerox, né? E aqui em São Paulo tem uma galeria do rock, para quem não conhece, é o point mais antigo, né, do rock, heavy metal, punk rock, hardcore. E quando eu entrei ali, eu procurando aquela máquina, eu comecei a ver aquelas pessoas diferentes, né, de camisa preta, cabelo comprido, uns de moicano e tal. E eu fui subindo, eu subi aquela escada. Quando eu subi aquela escada, eu comecei a ouvir, saindo das lojas, uma música muito, muito parecida com aquela música que estava na minha cabeça. E eu falei, uau, isso existe. Na minha concepção, eu estava inventando aquilo, entendeu? Eu estava inventando o heavy metal. Eu era totalmente um ET nesse mundo do heavy metal, do underground, não sabia nada disso. E eu comecei a ouvir aqueles sons e eu fiquei assim, rodando ali, e de uma loja para outra, e eu não tinha nada a ver, tinha um visual totalmente normalzinho da Silva, né? Tava de roupa social nesse dia ainda, cabelo curtinho, nada a ver com nada daquilo. E eu zanzando de um lado para outro ali, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus falando dentro de mim, porque eu vi, Deus falou comigo, eu ouvi uma voz, eu falava, isso, nem acredito nisso. Mas ali dentro, na galeria do rock, uma voz, ela não era nem na minha mente, nem no meu coração, ela me enchia por completo. E ela falava assim, sou eu que estou te dando essas músicas, e eu vou, para que você alcance essas pessoas que você está vendo. E eu vou tornar você um deles. Você vai se tornar um deles. Foi mais ou menos isso que eu ouvi ali, e aquilo mudou a minha vida. Foi assim, um início de tudo isso aí que aconteceu nesses já quase 30 anos, né? Estamos beirando os 30 anos disso. E aí começou a minha vida. Foi a ordem que eu recebi ali. E isso foi em 1992, e essa ideia foi amadurecendo. Em janeiro de 94 começou o Antidemon. Encontrei as pessoas que entenderam o que era esse chamado e toda essa missão. E começamos ali em janeiro de 94, o Antidemon. E foi a partir daí, né, no primeiro evento já, pessoas que estavam ali naquele show já atenderam o chamado, atenderam o apelo, já começaram a seguir a banda, onde a banda ia, aquela galera ia, e assim foi aumentando essas pessoas, até que em 98 foi necessário ter uma igreja para receber essa galera, porque a igreja que eu as levava já não comportava, já não conseguia entender quem era esse bando de doido, de cabeludo, os punks, os góticos e toda aquela galera que estava me acompanhando já não cabia ali naquela igreja. Então foi necessário começar a comunidade Zadok em 1998, que veio a se tornar, né, nós mudamos em 2006 de nome para Christ Church, que até hoje estamos aí já. Legal, é uma abreviação aí do que aconteceu. Não, sensacional, sensacional. E nesse período, um pouco antes de tu ter esse conhecimento, de tu chegar na galeria do rock, não rolou nenhum período assim de rebeldia? Pô, filho do pastor, geralmente, alguns se tornam meio rebelde, né? A gente ouve histórias, até muitos pastores aí, o pessoal, depois que os pais partem, aí os filhos assumem um compromisso e dão testemunho que eram rebeldes, né, antes e coisa tal. Não rodou nem um tempo contigo assim de rebeldia?
Olha, a rebeldia que eu tinha era o questionamento, entendeu? Eu tinha muito questionamento, mas isso não me fazia deixar de ir, né? Acompanhar a minha família, acompanhar meus pais. Era a minha rebeldia era esse questionamento, tô pagando para ver, isso aí é coisa, é teatro, isso é, entendeu? Essa era a minha rebeldia. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, né? Ele sempre no ramo ali da metalurgia, eu comecei a trabalhar muito cedo com ele e trabalhava muito. Era um lance de segunda a segunda quase ali, trabalhando, e eu não tive esse lance assim de falar, eu quero conhecer isso, conhecer aquilo, eu estava sempre ali, e acredito que foi um cuidado de Deus aí comigo, e ele me preservou de muitas coisas, né? E quando eu comecei a ter entender já esse chamado, já existia já o Antidemon, e até nesses 2 anos aí de processo, desse dia da Galeria do Rock até começar a banda, eu me perguntava muito por que para que eu não conheço nada disso, por que teria que ser eu a fazer isso? Então tiveram muitos questionamentos, né, no meu coração, para que eu pudesse assumir mesmo. Ao mesmo tempo que eu queria assumir, eu olhava para mim e eu não sabia nada, eu não conhecia nada, eu não tinha raiz alguma. E quando eu comecei, e aí a banda começou, as pessoas falavam, vinham entrevistar, como você está fazendo, conta aí o seu testemunho. E eu falava, eu não tenho testemunho. Eu não tenho testemunho. Eu queria contar que eu era drogado, que eu enchia a cara, que eu fazia um monte de coisa má, que eu era mal, que eu fui tirado do lodo e tal. Eu não tinha esse testemunho. Eu via as pessoas contando, não, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal. E eu falava, puxa, eu não tenho nada para contar. Não tenho nada para contar. Eu nasci na igreja, sempre certinho, e ali, né? E eu não tenho todo esse lance para contar. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que o meu testemunho foi justamente esse, de Deus me pegar um rapaz ali totalmente normal, né? Totalmente normal, e me inserir por amor, porque Deus é amor, e por amor ele me inseriu, amor a quem? As vidas, me inseriu nesse contexto, me fez esse estilo nascer dentro de mim de uma maneira extraordinária, assim, que é algo que eu passei a gostar, passei a realmente abraçar, assumir. Disso eu fui assumindo o estereótipo, fui assumindo o visual de tudo isso e passei a viver intensamente 24 horas por dia esse chamado. Então, foi uma coisa assim gradativa, porque Deus ele não te obriga ou não te manipula para o que você faça, você tem que dizer, eu estou aqui, eu quero, eis-me aqui. Amém. E ele foi fazendo isso, respeitando os meus limites. E até hoje ele respeita os meus limites. Eu sempre acho, na verdade acredito, que Deus quer fazer muito mais do que já fez. Ele quer ir muito adiante, mas eu tenho limites. Nesses 30 anos, sempre eu estive a cada dia tentando quebrar limites que muitas vezes resistem ao todo que Deus quer fazer. Porque eu tenho meus limites por ser humano, por muitas vezes não conseguir entender tudo, né? Como Jesus disse aos seus discípulos, eu tenho muito para dizer para vocês, mas não posso dizer porque vocês não iriam entender. E muitas vezes eu não entendo, então eu fico aí à margem muitas vezes, mas eu quero todos os dias entender, quero todos os dias estar disponível, né? Que eu não seja o limite para Deus fazer algo na minha vida. Amém. Glória a Deus. Olha só, tem várias perguntas aqui, pessoal. Como eu estou com o celular, eu não estou no notebook, no computador, eu não vou conseguir ver todas as perguntas. Eu ia te pedir que depois, com o tempo, assim, as perguntas que eu vou publicar, deixar no Facebook, tu pudesse lá responder o pessoal. Estão fazendo muitas perguntas aqui, eu não vou conseguir dizer todas. De repente vou deixar alguém para trás. Então, quando tu tiver um tempo, eu te peço que tu entre no Facebook lá, que vai estar o link, né? Tu responda essas perguntas pro pessoal aqui, que é muita gente perguntando, eu não estou conseguindo acompanhar aqui.
Aí eu vou te perguntar, mas Pode eles vão deixar. perguntar coisas que talvez eu não pergunte para ti, né? Como vai ficar registrado a live lá, depois com o tempo aí tu responde a eles, tá? O pessoal tá te mandando Com todo abraço aqui. prazer. O Henrique dos Santos, tá? Lá de Gravataí, tá? Meu amigaço lá, Ah, que sim. apresentou a gente. Ele, O a filha Henrique, dele o Henrique tá é. pedindo para te mandar um beijo para ela. Ah, que legal. O Henrique é o líder da Crash Church lá em Gravataí, né? Lá em Gravataí, ele e Sim. a Bárbara e a filhinha dele, a Larinha, né? Então, um abraço para você, Henrique, para você, Bárbara, para você, Larinha, e para toda a Crash Church Gravataí, que eu amo muito, nós amamos muito, eu e a Ju, e logo, logo queremos estar aí com vocês. O Henrique, eu conheci o Henrique, seguinte, eu era cobrador de ônibus numa empresa lá da cidade lá, e eu vi aquele rapaz, né, com camisa do Striper, né, todo de preto, né, Ah, e eu tava afastado da igreja, né, mas eu vi aquele rapaz dizer, puxa vida, olha só, um guri novo, né, dentro do movimento, e eu aqui, galo velho, fora, vai, era tipo a vez comigo, né, até que eu retornei e eu tive nos cultos na praça, né, assisti uns cultos lá na praça, que eles faziam culto sim, na praça. Depois eu estive também lá no local, onde é a Crash Church agora. E eu, seguido, recomendo a galera do rock. que E legal. aí já, para coisa e tal, né? Conversa comigo de noite aí, no Messenger, né? WhatsApp. E eu digo, ó, pessoal, procura lá a Crash Church, lá você vai ser bem recebido. Então pessoal do heavy metal Sim. eu recomendo a conhecer lá, né? Que aí entrou, né? Não tem aquela coisa que Sim. entrou e chocou. Não, o cara do heavy metal entrou na Crash Church e não vai se chocar com nada, porque o ambiente já é próprio Não, para isso, né? É. Uma pergunta que eu te faço. vai se sentir em casa. Diga, Aí, diga. isso aí. A pergunta que eu te faço é: tem gente de outros estilos musicais, de outras vibes, assim, que curte, que frequentam a Crash Church? Sim, sim. Temos pessoas que não só frequentam, como estão no corpo de liderança da igreja, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver nem com rock and roll. E elas viram na Christ Church a igreja de Cristo, viram a igreja de Cristo e estão lá, né? Sentem amor, elas continuam com seu estereótipo normal, do jeito que elas sempre usaram, do jeito que elas sempre foram. De vez em quando colocam sim uma camiseta, uma coisa diferente, mas essas pessoas têm um estilo, né? Tem um estilo normal, um estilo como qualquer outra pessoa, né? E tem, além do pessoal do rock, do heavy metal, do hardcore, tem as pessoas que também curtem rap, curtem hip hop. Temos uma banda lá que é o Pregadores do Gueto, uma banda de rap, né? E há muitos anos já na estrada, já tivemos muitas noites de hip hop lá na Crash, né? E já tivemos noites de Sensacional. Vou procurar reggae, eles para botar. de reggae, sim, e se quiser eu passo depois o contato deles. Então, nós Sensacional. tentamos ser uma ponte, ou melhor, uma porta aberta para pessoas que talvez não iriam a uma igreja jamais. Elas iriam numa balada, num pico de algum estilo, seja ele do metal, do hardcore, ou do rap, ou do reggae, e eles vão ali para ver aquele som, ver aquela banda, ver aquele grupo, e aí ali eles sentem algo diferente, são alcançados aí pela mensagem de salvação. Então, é tudo plano de Deus, né? Tudo plano de Deus, não é plano nosso. Somos só ferramentas, entendeu, João? Só ferramentas para cumprir o que ele quer. Sensacional. Olha só, a tua banda participou de vários eventos, inclusive fora do Brasil, né? E, cara, alguma vez assim vocês foram agredidos por serem cristãos? Ou aqui mesmo no Brasil, né? Houve alguma agressão, algum ataque, assim, por parte de bandas que cultuam, sei lá, Satanás? Houve algum problema assim alguma vez? Então, João, a agressão concluída, ou seja, que de fato ocorreu, foi a agressão que eu até contei lá no podcast do Barba, né? Que foi a agressão dos carecas do subúrbio. Foi a única vez que conseguiram tocar no meu corpo, né? Inclusive,
depois desse ocorrido, houve uma palavra do meu pastor na época, e Deus usou ele e disse: nunca mais ninguém vai tocar em você, nem com aquelas pessoas que andam com você. Então, isso foi algo verdadeiro, porque já se passaram aí 28 anos e houveram infinitas tentativas, sabe? É difícil o evento que não precisava chamar a polícia ou fazer um boletim de ocorrência para evitar alguma agressão. Mas já tiveram muitas. Tiveram pessoas que pularam no palco com faca, chegaram a rasgar minha camiseta, chegaram a rasgar minha camiseta, pessoas que foram armadas com arma de fogo em muitos eventos, pessoas que me ameaçaram e realmente foram lá, cumpriram a ameaça, estiveram lá, cercaram o local. São inúmeras, são muitas, né, ameaças e pessoas que chegaram no lugar para realmente fazer o mal para nós, e ao longo desses anos, algumas inclusive se converteram. Algumas dessas pessoas se converteram mas nunca de fato ocorreu essa, como eu posso dizer, essa agressão. O que aconteceu foi Francisco Beltrão. Eu levei uma pedrada. Foi a última, faz em 2013, levei estava tocando num evento, um festival não cristão, e começou a vir muita pedra para o palco, pedras grandes, e me bateu na cabeça. Eu fiquei meio tonto, e aí quando eu estava estava conseguindo me recuperar, veio outra, né? E aí eu falei no microfone: olha, galera, a gente não está aqui contra vocês, não está aqui para falar contra o que vocês acreditam, a gente está aqui para curtir um som, entendeu? Respeitamos aí o que vocês acreditam, respeitamos as bandas que vocês curtem, tá? A gente está aqui de boa. Então, eu peço que, né, vocês isso não vai levar a nada, essas pedradas aí não vai levar a nada, só a gente vai ter que parar de tocar mais cedo, né? E aí parou, aí o pessoal parou, uma boa, mas assim, foi o que eu posso dizer de agressão, assim, foi isso daí. Sensacional. Mas assim, para chegar como ocorreu o lance dos carecas, e depois também muitas pessoas com arma de fogo, com faca, assim, na minha frente: ó, eu vim aqui para te matar, vim aqui para acabar com isso tudo e tal. Pessoas no evento falando: olha, a hora que você falar o nome Jesus, eu vou descer a pancada em você. A pessoa na minha frente, assim, e eu falei, e ela ficou ali que nem uma estátua e não conseguiu fazer nada. Houveram muitas vezes, João, muitas vezes. São muitas histórias, muitos testemunhos. O Guilherme Lopes é uma das perguntas que eu estou conseguindo visualizar aqui, ó. Ele perguntou da turnê pela Europa, né? Que é um lugar tão necessitado do evangelho, né? Ele vi que foram na Itália, morei lá e a opressão é grande. Como foi a receptividade dos italianos? Então, um dos eventos que marcaram nossa ida lá na Itália foi um evento muito legal. Ele era com 2 palcos, né? Um evento open air, e tocando tinha bandas da Inglaterra, bandas dos Estados Unidos, bandas de toda parte do mundo estavam lá, e a gente chegou lá nesse evento e pensou que a gente ia tocar no palco pequenininho, e aí quando chegou: não, vocês são a banda headliner do evento, e eu falei: uau, que coisa! E aí quando a gente era a única banda que ia passar som, aí passou som, chegamos bem cedo, passamos som, e de repente aquele monte de gente ali já curtindo o som, né? E tal, e quando nós fomos tocar, João, as pessoas ali começaram, tinha muita gente com camiseta de banda black metal, com banda que blasfema, banda que tem letras assim contra anticristo, né? E eles começaram espontaneamente virar a camiseta no avesso. Por conta deles, eu não falei nada, jamais. Eles, por respeito a nós, eles começaram virar a camiseta. Eu fiquei assim emocionado demais, né, de ver isso.
E eu depois até disse, você não precisaria fazer isso, não precisa, você pode ficar com a camiseta do jeito que você tá, de boa, de boa. Então, e foi assim, e foi se formando uma amizade tão grande na Itália, que a Itália hoje é um dos países que são o quartel-general das nossas turnês, né? É o lugar que nós mais ficamos. Nós já tivemos 6 turnês europeias ao longo Sim. da nossa estrada. E na 6ª turnê, que foi em 2019, nós ficamos na Itália quase um mês, só na Itália, né? Então, é realmente um país que nos abraçou. Eu acho que os países que mais nos abraçam lá é a Itália, a Alemanha e a República Tcheca. São os países que mais nós fazemos eventos e realmente é maravilhoso. Maravilhoso, é a palavra que eu ia dizer agora. Olha só, é incrível, eu ia falar a palavra maravilhoso e tu falou. Olha só, Amém. o rock secular, assim, tu chegou a escutar alguma coisa? Te influenciou musicalmente ou não? Então, eu não posso dizer que influenciou, porque como eu posso dizer, a minha saga, a minha missão era tentar reproduzir aquelas músicas que estavam aqui dentro, que Sim. Deus começou a me mostrar, e eu queria reproduzir, queria fazer isso acontecer. Obviamente, em 92 até 94, eu comecei a ver tudo, eu comecei a estudar tudo que existia a nível de banda, entendeu? Tanto bandas cristãs como bandas não cristãs. E naquela época, tudo que eu podia entender, desde do grunge até o black metal, eu pesquisei, eu ouvi, a nível de eu tentar conhecer o que era esse estilo, o que era toda essa riqueza musical que Deus estava me colocando, que eu não conhecia até então, entendeu? Então eu ouvi de tudo que você possa imaginar, né? Entendeu? Para que eu pudesse entender o que Deus estava me dando. Então eu ouvi sim de tudo, de tudo. Na época tinham bandas que pareciam muito com o que Deus estava me dando, que era tipo Napalm Death, Carcass, Terrorizer, bandas que quando eu ouvia, eu sentia que tinha a ver com o que Deus estava me dando, a nível de estilo musical. O Luciano Martins aqui ele tá fazendo perguntas, eu não estou conseguindo ver as perguntas dele, tá? Mas agora ele fez um comentário. Eu acho que ele está conversando com alguém aqui a respeito do heavy metal, né? Ele mora aqui no Paraná, ele é gaúcho, mas mora no Paraná, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus. Ele está falando com alguém aqui, que ele disse assim: sou pastor da Assembleia de Deus e escuto banda de rock que sejam cristãs. Deve estar conversando com alguém aqui, né? Sim, sim. Na nossa live, né? Então, o Luciano Martins, ele era um baterista de bandas no Rio Grande do Sul, de bandas de estilo black metal, inclusive daquelas bandas pesadonas, que fazia pacto, essas coisas, né? E ele está fazendo várias perguntas. Eu gostaria que depois, né, com o tempo, como eu te pedi, né, tu pudesse responder ele aqui, né? A Melissa Stark está dizendo que as histórias são emocionantes, né? Que ela tá curtindo pra caramba aqui. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, Luciano. João Ramos, em nome do grupo Trevas para a Luz. Grupo aproximadamente com 50 ex-satanistas e ex-bruxas. Todos ex-headbangers que frequentam igrejas tradicionais. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É muita gente, cara. Não para aqui. Ó. Não consigo ver a pergunta dele. Que bom. Um abraço para todos. Gente, cara. Tá subindo a tela aqui. Seria interessante, tá? Depois você responder aqui. Porque quando eu vou clicar aqui para ver a pergunta, já vem outra pessoa falando e eu não estou conseguindo ver nada. Olha só. Que loucura. Tá muito boa a live hoje. Olha só, é importante isso, eu saber nesse momento, né? Que a gente está vivendo essa pandemia. Eu sei que a banda deu uma parada, né? Vocês também não estão tocando, porque não está aberto muitos lugares para tocar, né? Aqui no Brasil, sim, vocês fazem eventos na Crash Church ou outras igrejas convidam vocês para participar de shows também? Deu uma travada, eu acho, aqui na live. Opa! O que houve aqui? Deu uma travada. Cadê o homem? Alô, voltou?
Voltou, Bah, me apavorei aqui, Voltou. sumiu tudo. É, Tu chegou a ouvir a pergunta? dos 28, cheguei. Dos 28 Tá. estados do Brasil, nós já tocamos em 27. Só falta Alagoas, que está marcado, estava inclusive marcado o show em Maceió, estava marcado, ia ser no mês, ia ser no ano passado, né? Nós íamos em 8 estados. Uns 70%. Claro, deu uma travada? Ouviu a resposta? Deu para ouvir a Não, resposta? a resposta eu ouvi. Meu medo é depois, lá, quando eu publicar a live lá, que a travada trava e não sai. Mas enquanto estamos se ouvindo aqui, enquanto a live está rolando, tudo bem. Minha preocupação é depois, se eu conseguir recuperar as imagens. Mas tranquilo, às vezes acontece isso aqui pelo Facebook. Até eu melhorar a situação, ir para o YouTube ou Instagram, aqui no Facebook rola muito isso. Vocês Tem seu tocaram canal, em Cuba, né? Tocamos em Cuba janeiro de 2017. Foi uma experiência sobrenatural, né? Tocar em Cuba e levar a nossa fé para lá, mesmo sem poder falar o nome de Deus, o nome de Jesus, ou falar abertamente do que nós acreditamos, porque fomos proibidos, né? Por conta do regime socialista que impera lá. Mas nós fizemos e houveram muitas pessoas tocadas, muitos amigos que foram deixados ali, foram criados nessa nossa ida, e até hoje nós estamos sonhando com a possibilidade de voltar a Cuba e continuar o que começamos ali. Cara, eu vi a tua entrevista, tá? E lá com o pessoal lá do podcast, eu vou dizer, nessa parte aí que foi falado sobre Cuba, eu me emocionei, cara. Eu tava aqui em casa, sozinho na madrugada, na minha sala aqui. Eu me emocionei muito, porque a gente às vezes critica ou não apoia certas ideologias, né? A gente é contrário, mas a gente não chega assim a imaginar que isso é uma realidade, cara, sabe? E diante de uma situação num país onde a gente vê pessoas fugindo, pessoas, né? E pessoas aqui no nosso país apoiando um regime desses. E ver uma situação dessa, né? Tu contou que bandas, de repente, estão tocando, e se fura a caixa da bateria, se estraga a corda da guitarra, tem que parar o show, porque não tem como substituir. A galera não tem grana, não tem onde comprar. Cara, isso, para quem ama o rock and roll e para quem ama o evangelho através desse meio, cara, isso é terrível. Isso é triste demais. E eu queria saber de ti assim, pô, claro, tu contou que deixaram alguns equipamentos, alguma coisa para abençoar as vidas lá. Existe banda gospel, banda cristã, de heavy metal, de rock, pop? Existe alguma banda lá? Então, está começando, né? Está tudo muito no começo. Quando nós tocamos lá, a galera de uma banda thrash metal, eles se converteram, né? Eles se converteram e começaram a fazer um trabalho. Né? Estão começando a fazer o trabalho realmente com as letras, né? Baseadas na palavra de Deus. Eles até mandam as letras para mim dar uma olhada, e eles falam, tem alguma coisa errada, como que é isso, como que é aquilo. Por um tempo, eu fiz eu fazia toda quarta-feira uma transmissão, na verdade uma gravação, e eu enviava para eles. Lá não tem internet nas casas, entendeu? Não tem internet. A internet você tem que ir numa biblioteca, num órgão do governo, aí você vai lá e carregar, fazer o download e levar para assistir em casa. Então eles faziam lá o download do meu vídeo, eu pregando e dando uma palavra, abrindo para as perguntas, e aí tentava fazer em espanhol, e eles se reuniam numa quarta-feira numa casa, né? Numa casa, convidavam as pessoas, que inclusive algumas já tinham nos conhecido, e ali estava começando o trabalho da Christchurch desse jeito, lá em Cuba, secretamente. Então, isso foi. E aí, essa galera que estava começando também participou, também estava junto, e até hoje eu mantenho contato com muitas pessoas, mas a situação é difícil.
algumas pessoas que são chave para que as coisas cresçam. Inclusive um rapaz que ele foi assim um instrumento ali para que nós conseguíssemos estar lá também. Ele está desesperado para sair de Cuba. Está desesperado para sair de Cuba. Ele está fazendo de tudo para sair. Existem histórias de pessoas que arrancam a porta da casa, pregam duas portas, três portas e se atiram no mar. Se atiram no mar para tentar fugir do país, entendeu? Então, são histórias muito difíceis. Quando eu estive lá no Colisão e eu falei isso, muita gente criticou a minha fala sobre Cuba, mas falando que Cuba não é comunista, Cuba é socialista. Sim, é um país socialista, mas esse espírito comunista reina, e é uma situação opressora, uma situação que causa um domínio muito maligno na vida das pessoas, entendeu? Então é difícil, e eu acredito que não só o Antidemon tem essa missão, mas outras bandas podem se animar também a irem para lá, a fazer algo diferente lá, porque é uma doação, 100% da vida, a doação de tudo, do que nós podemos conseguir para ir, é uma ida muito cara. Até a água que você toma, você tem que pagar, tudo você tem que pagar, né? Mas é realmente valioso poder estar ali, e a sede que eles têm de conhecer, de saber o que eles não podem ver pela internet. Toda a internet tem filtro, os e-mails têm filtro, tudo tem filtro. Eles não podem ver o que eles querem, não podem saber o que eles querem. Então, quando a gente chega lá e pode conversar, a sede é incrível. Os jornais, os fanzines, as perguntas, são as perguntas mais inteligentes que eu respondi na minha vida, foram lá em Cuba. A maneira como eles te perguntam, a sede como eles querem saber. Então, é apaixonante, é realmente apaixonante e vale muito a pena. Cara, eu acompanho isso. Eu vou dizer para ti, eu servi o Exército em 1986 e no período que eu estava lá no Exército, eu sonhava sair de lá e ser um revolucionário. Queria, sabe? Marighella, cara, é o meu pensamento. Aí o tempo vai passando, tu vai aprendendo algumas coisas, tu vai vendo algumas coisas que não te ensinam para ti na escola. Só depois, agora, graças a Deus, aí, que a gente consegue ter uma liberdade para poder entender. Mas é uma coisa que eu vou te perguntar, e talvez tu não queira responder, ou tu queira responder. Como é que tu vê no Brasil? É óbvio, a gente é cristão, mas a gente está inserido nisso, nesse contexto político, né? Infelizmente, a gente está inserido nisso, né? E não pode fugir disso. Como é que tu vê no Brasil, cara, no nosso país, pessoas querendo adotar um sistema assim? Tu não tem medo, assim? Medo tu não tem. Eu também não tenho medo, porque se vier para acontecer, né? Que seja, a gente está aí, né? Para sofrer as dores aí pelo evangelho. Mas assim, o que tu pensa assim que isso pode um dia acontecer no nosso país e a gente vir se tornar isso? O que tu pensa sobre isso? Então, eu fico muito triste, João, né? Primeiro eu vou falar desse meu descontentamento e dessa minha tristeza por ver pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, metidas nessa polarização absurda de direita e esquerda, entendeu? Essa polarização onde elas brigam com seus familiares, brigam com seus irmãos da comunidade, da igreja, da família. Eu conheço pai que não fala com filho que ignora o pai por conta de posicionamento político, isso inserido na igreja. Eu conheci uns irmãos de uma igreja do interior que eles fecharam a porta pela briga que teve, pelo racha terrível que teve por conta de direita e esquerda. Então eu estou aqui, eu não sou de direita e não sou de esquerda, eu sou de Cristo. Eu sou 100% de Cristo. Isso aí já fica porque as pessoas falam, ele está falando contra o comunismo, o que ele é? Então eu não sou nem essa direita e essa esquerda, eu não estou nisso daí, entendeu? Eu realmente, se eu puder, eu não voto
para nenhum desses lados, porque eu não aceito ser obrigado a estar em um desses polos que nenhum deles eu concordo, entendeu? Eu não concordo com isso. Então, essa é a minha posição, que eu posso dizer aí, política para você. Então, eu não me meto com política, e tento passar isso nas minhas pregações, aonde eu falo para as pessoas tomarem cuidado com isso. O voto é secreto, cada um vote onde quer. Se você quer tomar uma posição, seja sábio e busque saber o que você fala, porque as pessoas falam do que elas não conhecem. Isso é o pior. Elas falam e defendem, elas se matam, elas queimam a língua falando do que não conhecem. Então, eu não posso fazer isso. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com a bandeira que você levanta, sabe? Então, é muito complicado tudo isso. E é claro que se um regime como esse vier a se instaurar no Brasil, todos nós vamos sofrer. E muitas pessoas que supostamente acreditam que é um sistema bom, que é um sistema legal, vão sentir na pele. Vão sentir na pele o que pessoas que já viveram isso já sentiram. Nós fomos para país, além de Cuba, nós fomos para a Rússia, fizemos uma turnê na Rússia, um país que viveu o comunismo. Estivemos na Sérvia e na República Tcheca. Anos, já são décadas que eles já saíram disso. E ainda os resquícios disso, João, ainda perduram. Quando nós estávamos lá na Rússia, eu estive com um rapaz, um repórter muito inteligente, um cara assim super massa demais, e ele falava: você sente essa tristeza aqui em Moscou? Você olha no olho das pessoas, parece que paira uma tristeza, um vazio. Ele falava, um russo falava para mim, e isso são os resquícios na alma, na nossa alma, no nosso inconsciente, são os resquícios do regime comunista, ele falava, né? Então, puxa, essas experiências você só adquire quando você vai lá e pisa. Pisa numa Cuba, pisa numa Rússia, pisa numa Sérvia, nesses países que sofreram com tudo isso. Então eu lamento muito as pessoas que falam sem conhecer. E eu não estou aqui para guerrear, não estou aqui para levantar bandeira nenhuma, só estou falando o que eu vivi, o que eu vi. Pessoas do metal, pessoas irmãos ali que, sabe, lamentando o que eles estão vivendo. Eu estou falando só do que eu vivi. Eu não estou falando do que eu li, não estou falando do que eu estudei, eu não sou especialista em nada disso. Não sou especialista, não conheço política, como talvez muitas pessoas, mas eu estou falando do que eu vi e do que eu vivi. É só isso que eu estou falando. Sim. O Jorge Andreoli está perguntando aqui, o Jorge Andreoli é pastor também, está perguntando, a banda começou já contigo e a tua esposa casados, ou vocês casaram depois do início da banda? Como é que foi isso? Não, a Juliana, ela assumiu a banda em 2006. Desde 2006, a Juliana assumiu. Eu sou o único remanescente do início do Antidemon, né? Já passaram muitas pessoas. No começo eu era só vocalista. Em 95 eu tive que assumir o baixo, o contrabaixo da banda e o vocal, porque o nosso baixista havia saído, né? E então eu passei a cantar e tocar baixo, ou seja, me atirei a tocar baixo, que eu não tinha nem ideia por onde começar. E então já passaram muitos guitarristas, muitos. A banda tem um volume de apresentações muito grandes. Como eu sempre falo, tem ano que nós ficamos 6 meses fora do país, teve ano que já ficamos quase 10 meses fora do país, então é muito difícil para alguém acompanhar isso, um guitarrista acompanhar eu e a Ju, né? Então nós chegamos a montar um time de guitarristas para poder cumprir isso. Não que é o ideal, que é o legal é você ter uma pessoa e fazer tudo com ela. Né? Um guitarrista, o time, uma banda só, somos 3 pessoas, né? Contrabaixo e voz, bateria, que é a Juliana, e um guitarrista. Só que não tem sido fácil, porque a pessoa tem que renunciar muitas vezes a trabalho, renunciar a bem-estar,
renunciar à comodidade, renunciar à família, renunciar a estar com a família, com o namoro, com tudo. É uma vida de entrega, uma vida de entrega. Então, não é fácil. Então, hoje, a base é essa, eu e a Juliana, e nós temos pessoas que estão aí com a gente, nos ajudando, né? Sensacional. A banda, então, o release da banda é tu e ela, e na parte do guitarrista é um ponto de interrogação. Então, nós temos alguns nomes, né? Temos alguns nomes, pessoas que já tocaram, pessoas que tocam, pessoas que estão. Agora a gente está preparando o próximo disco. Então, é claro que vão ter nomes, sempre vai ter nomes, vão ter pessoas que a galera já conhece ou vai ser apresentado para o pessoal, né? Mas é assim, a gente chega e fala, ó, dá para encarar, a gente está indo para a América Central. Vamos começar pelo América do Norte, México, fazer uma turnê lá, 1 mês no México, 2 meses da Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Mais 2 meses andando por terra nesses países, viagens de 15 horas, 12 horas, dormindo no chão, dormindo um dia num hotel, outro dia no chão, um dia você come o que você conhece, outro dia você come o que você não conhece. Dá para encarar isso? Dá. Então vamos lá. Aí a gente vai, entendeu? A gente pergunta para o cidadão, você quer? Vai, dá para encarar, e a gente encara. Mas quanto que a gente vai ganhar? Ah, o dinheiro não é desse mundo, o dinheiro que nós vamos ganhar não é desse mundo, né? Ele está em outro lugar. Vai vir milagre? Vai vir milagre. Vai vir suprimento, vai vir milagre. Coisas incríveis a nível financeiro acontecem na nossa vida. Coisas que a gente fala, as pessoas não entendem, né? E coisas incríveis acontecem. Milagres e mais milagres acontecem para nós chegarmos aos lugares, né? Amém. Mas a pessoa tem que ir por fé. A fé, o que é? É o que você não está vendo. Eu não vou te dar garantia alguma, não vou falar nada, é fé. Se você está disposto a sair por fé, sem nada no bolso, pode ser que você volte com alguma coisa, mas é pela fé. Sensacional, cara, sensacional. Isso aí realmente é uma entrega. O cara, para entrar então na banda Antidemo, fazer parte dessa turnê, fazer parte desse ministério, realmente tem que ser um cara que ama almas mesmo e está a fim de se sacrificar. É o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Jesus disse, né? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, não é? Esse é o negar a si mesmo, é dizer não para muitas vezes para suas ambições. E quando você diz não para os seus planos, você assume os planos de Deus. E os planos de Deus são infinitamente melhores do que qualquer plano de qualquer um de nós, entendeu? Amém. Os planos de Deus, eles nos superam nossas expectativas. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de não viver os meus planos e viver os planos dele. É algo espetacular, porque é surpreendente. Olha só, o pessoal está dizendo aqui, ó, tá começando a pipocar a live, que chega 1h15, chega 1h15 mais ou menos, começa a pipocar. Tu te importa de eu cortar essa live aqui e recomeçar de novo e a gente tá mais uns 20 minutos? Tudo bem, manda ver. Tudo bem? Ser. Pessoal, então olha só, eu vou cortar a live aqui agora, tá? A gente tem o apoio do Deu Bolo Floripa, Bora Curtir, né? Rock Rádio Brasil e Dog do Batata. Eu vou cortar a live aqui e vou reiniciar mais uns 20 minutos com o Batista, então, porque começou a pipocar. O Facebook faz isso. Chega 1h15, ele já começa a cortar. E o Goi Maia tá me avisando aqui. O Goi Maia, inclusive, tá dizendo o seguinte, ó. O pessoal da missionária Bugra tá assistindo. Acho que tu conhece ela. Uau! Parabéns pra Bugra. Bugra é uma inspiração, né? Uma inspiração. Conheço também. É uma benção. Tá, pessoal, eu vou cortar aqui agora, mas vou recomeçar. Volta com a gente aí, tá? Só um minutinho.